Só Bem, amigos, hoje, orador, hoje quero começar aqui com vocês falando sobre soluções de problema. Eu vim ao longo da semana falando sobre diversos problemas, dificuldades que as pessoas enfrentam. Falei a vocês, falei a vocês também, deixa eu colocar aqui no mute. Falei também a vocês sobre o enredo do meu sermão, né? Já está virando já um negócio, quase um negócio estendido aqui. Bem, comecei falando sobre preocupação e para as pessoas poderem ir para a fé. Eu quero que as pessoas saiam do âmbito da preocupação e elas cheguem até o âmbito da fé. Como é que faz isso? É uma transposição, é um processo. Eu já falei a vocês que eu acredito muito em pessoas, processos e produtos. Ou seja, se eu quiser fazer uma transformação, eu tenho que trabalhar em cima das pessoas, treinando as pessoas, desenvolvendo as pessoas. Eu tenho que ter um bom processo para que isso aconteça. E também eu preciso entregar um produto que seja de qualidade e relevante. Para que isso aconteça, eu somei aqui o problema da preocupação, que todo mundo tem, que todo mundo passa, e eu comecei dizendo a você que esse negócio de preocupação, ele acaba paralisando você. Toda vez que você fica extremamente preocupado, toda vez que você fica com medo, o medo acaba impedindo você, e não importa a categoria da sua vida, de como você vive, ou mesmo a categoria do medo, ele paralisa você. E tem uma galera que é paralisada por conta do medo. Não só isso, eu também falei sobre a preocupação, sendo ela uma premissa básica, né? A questão de que as pessoas têm preocupação com a segurança, as pessoas têm preocupação com o que está acontecendo na sociedade, as pessoas têm preocupação ali porque o mal está crescendo demais, a gente está vendo muitas calamidades sociais acontecendo e muitos ficam preocupados. Puxa, por que o mal está prosperando? Por que os ímpios prosperam? Porque aquilo que é certo não cresce e aquilo que é errado parece que está se avolumando e crescendo. Quando você vai olhar um noticiário, você também fica com esse sentimento aí de que parece que somos nós, as pessoas chamadas de bem, as pessoas pagadoras dos seus impostos, as pessoas livres, parece que são essas pessoas que estão colocando grades em sua própria casa. E o mal é que está andando por aí. Você, obviamente, já deve ter visto, em especial aqui no Brasil, casas cheias de grades. Parece que nós estamos mais preocupados ali em nos aprisionar do que fazer com que as pessoas que são mais estejam aprisionadas. Bem, isso é um fator relevante para que as pessoas estejam ali preocupadas. É sabido também que os ricos aqui do Brasil, eles estão saindo do Brasil. Assim como aconteceu na Argentina, está acontecendo também aqui no Brasil uma evasão de dólares, uma evasão de divisas saindo, recursos do Brasil, e essas pessoas estão indo para lugares ali considerados mais seguros. Em especial, um dos destinos do brasileiro é aí aos Estados Unidos. Algumas pessoas estão indo para o Texas, outras pessoas estão indo para países, estão indo para estados mais seguros, né? Seguros para suas finanças, seguro quanto às leis, mesmo na América, sendo ali uma nação que está em constante mudança nesses últimos anos para cá, mas ainda assim se torna uma nação mais segura do que muitas que se vivem no mundo aqui. Sabendo disso, está gerando preocupação em muitas pessoas. Como é que eu vou cuidar das minhas finanças? Como é que eu vou avaliar isso? Como é que eu vou cuidar do meu futuro, os meus filhos? Que tipo de professor vai ensinar? Que tipo de coisa vão ser ensinadas nas escolas para os meus filhos? Será que os professores estão doutrinando meus filhos? Será que eu vou perder? Muitas pessoas estão passando por esse caminho da preocupação. Bem, também existe um outro aspecto de que as pessoas se preocupam demais, se preocupam demais, e o próprio texto bíblico diz aqui, né, com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber. Se não me falhar a memória, eu li ontem um dado de que no Costco, que é uma rede varejista aí da América, as pessoas estão diminuindo a compra de carnes vermelhas e estão comprando mais frango e mais peixe.
E isso é uma demonstração de recessão que a América vai passar logo à frente, porque eles medem, segundo essa pesquisa dessa rede varejista chamada Casco, aí eu comprei muito tempo no Casco, tem o Casco e tem o BJ, que era uma outra empresa concorrente, é, eles estão percebendo que as pessoas estão comprando menos carne vermelha e isso vai gerar um problemão para o país no futuro. Bem, isso é uma insegurança quanto a como será o país no futuro. As pessoas estão parando de comprar coisas de primeira ordem, como comida, e modificando o seu estilo de alimento. Sabendo disso, está gerando preocupação em muita gente, e por isso que eu falei sobre esse tema de preocupação aqui. Então, tem uma galera que está se preocupando com isso, se preocupando com o abrigo, se preocupando com o corpo, com a comida, se preocupando com a roupa ali. Só que, em contrapartida, Deus está falando que a sua maior preocupação deve ser em outro lugar. Mas, como vivemos nessa terra, todo mundo está passando por isso, esse nível de preocupação. Não só esse negócio, mas tem gente que está assistindo noticiário e está ficando doido, porque tudo que está vendo são notícias ruins quanto ao futuro, gerando nessas pessoas até mesmo depressão, gerando nessas pessoas até mesmo problemas psicossomáticos, gerando nas pessoas problemas de declínio espiritual. Isso afetará a igreja. Quando a nação não está bem, a igreja também vai sofrer. Então, essa deve também ser uma preocupação dos pastores. Essa deve ser uma preocupação também dos líderes espirituais, para que a nação como um todo prospere. Para que você também, querido irmão, quando for orar, ore também por sua nação. Quando o rei é bom, a nação prospera. Então, você tem que avaliar justamente por quê? Porque está levando as pessoas a ficarem num estado muito difícil de vida. Sabendo disso, eu também falei sobre esse tema de preocupação, que nem sempre a preocupação das pessoas estão baseadas em fatos reais. Tem gente que começa a acrescentar coisas na cabeça que nem aconteceram ainda. Então, muitos assistem noticiários, muitos assistem um problema, muitos estão vivendo um problema e na sua cabeça o problema é muito grande, só que o problema é um gatinho, só que na cabeça da pessoa parece ser um leão, parece ser um dragão, parece ser um negócio muito grande. Por quê? Porque esses irmãos eles estão enfrentando o problema de que eles não encontram a solução e eles estão baseando todos os seus problemas em fatos que não são reais, em fatos que estão impedindo eles de realizarem grandes coisas. Por isso a importância de você entender o que eu estou tentando falar a vocês durante essas 2 semanas. Também falei a vocês sobre a questão do planejamento. Muitos dos irmãos não planejam sua vida e quando a crise vem, esses irmãos acabam sucumbindo junto. Muitos dos irmãos não planejam o seu futuro, não planejam os seus próximos passos, não planejam nem o que vai comer hoje, não planejam nem a sua vida no dia. E por consequência, esses irmãos, essas pessoas acabam terminando o dia e se questionam: poxa, eu não fiz nada nesse dia. Puxa, o dia não deu para nada, não consegui desenvolver nada. Por quê? Porque de fato não se organizou, não planejou. Eu quero que você, ao olhar o meu sermão de hoje, que é uma proposta de solução a todos os problemas que eu estou abordando aqui, e o sermão tem essa proposta de solucionar isso, eu quero que você peça a Deus, mas não tire o seu pé dos itens que eu abordei durante essas 2 semanas. Bem, eu também percebo que não só os irmãos não planejam, mas eles não observam os pássaros e não observam também os lírios do campo, que estão sempre produzindo. Os pássaros estão sempre produzindo. Tem irmão que não produz mais nada e é um irmão que só fica consumindo. Consome seus alimentos, consome os produtos digitais, consome o culto na igreja, mas não é um irmão que ajuda na igreja, não é um irmão que contribui com o processo de crescimento no evangelho, não é um irmão que produz alguma coisa que seja relevante ao ponto de levar a sua vida para um próximo patamar ou levar as pessoas que você mesmo ama para um próximo patamar. Então, eu quero que você, quando olhar para os pássaros, que o próprio Cristo fala, né? Eles não semeiam nem nada, mas eles estão sempre comendo ali, eles sempre têm o que comer, esses pássaros estão sempre trabalhando. Quando você olha para os lírios do campo, o lírio do campo está sempre produzindo dentro do seu ciclo ali o seu lírio, né? Sempre produzindo ali suas flores e fazendo o ambiente ficar cheiroso e bonito.
Eu quero que você tenha um ambiente de paz, eu quero que você tenha um ambiente produtivo, mas que também você seja um irmão que observe o crescimento que o Senhor te dá, porque a matéria-prima para todas as suas soluções já existe. Basta só você acessar. Talvez você esteja com dificuldade de acessar Deus, talvez você esteja com dificuldade de acessar ali a solução do seu problema. Então, te falta às vezes sabedoria para lidar com determinadas situações no seu trabalho, na sua vida, com seus filhos, porque tudo o que você precisa, Deus já deixou como matéria-prima. Se você não souber, se você soubesse o que você não sabe hoje, talvez você estivesse num próximo patamar, talvez você estivesse num outro ambiente. Já que você não sabe o que você deveria saber, então é possível que você tenha que buscar mais sabedoria para que você faça uma rampagem, ou seja, que você cresça como uma rampa e depois você vai estabilizar e cresça de novo como uma rampa. Sabendo disso, eu abordei a vocês a história do lírio do campo, que o próprio Cristo aborda, e também a história aqui, né, dos pássaros. Esse é o desejo de Deus. Deus tem desejo que você dê certo na vida. Deus tem desejo que os seus também deem certo na vida. Deus tem desejo que você viva essa vida, viva uma vida em abundância, viva uma vida feliz aqui. Deus não quer que nenhum dos seus filhos sofram. Deus não quer que nenhum dos seus filhos fique passando por tribulação, mesmo que nós iremos passar, mesmo que passemos. Saiba que não é desejo de Deus a tribulação, mas saiba que nós passaremos. Então te prepara para o momento das vacas magras, te prepara para o momento de angústia, te prepara para o momento de dificuldade. Por quê? Porque hoje no Go Six tem a proposta de te ajudar nesse ambiente. Bem, sabendo disso, eu falei ontem a vocês sobre o âmbito da fé. A fé é a proposta que dou hoje a vocês para que vocês saiam do estado de dificuldade, de um estado de problema, de um estado de preocupação, e você vá para um estado de fé. Por quê? Porque será que você está vivendo mais a preocupação ou a fé? Será que você está vivendo mais o quê? Sabendo disso, eu utilizei como verso base da minha mensagem Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim, ó: Também ouvistes que foi dito aos antigos. Mateus, não, é Mateus 5, Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Quais são as outras coisas que vão ser acrescentadas? Os versos anteriores. O pássaro não planta, o lírio do campo, mas ele está sempre dando a sua flor, o pássaro está sempre comendo e tudo. Então, essas coisas vão ser acrescentadas. Quais são as coisas? As coisas dos versos anteriores vão ser acrescentadas na vida do irmão. A bênção que você quer, o sonho que você quer, será acrescentada à luz do texto base que estamos lendo aqui. Sabendo disso, Deus deve ser a sua maior prioridade e a sua maior preocupação tem que ser em ter Deus como prioridade, em buscar o reino dele como prioridade. Por quê? Porque a preocupação vai tomar conta de você. Eu falei a vocês ontem sobre essa questão da agricultura. Não adianta um agricultor que não planta esperar que nasça uma árvore. Não adianta um irmão que não busca, que não bate, esse irmão não vai encontrar. Se você não começar a plantar hoje, querido irmão, você não vai ter o milagre que você quer. Só que tem gente que espera que o milagre aconteça na sua vida. Também falei a vocês que somente quando Deus se torna milagre, se torna presente na sua vida, se torna prioridade na sua vida, você começa a ver uma colheita de bênção. Quem não consegue ver a colheita de bênção é porque talvez o Senhor não seja a sua maior prioridade. Então, eu proponho hoje a você que tem problema, que vai passar por problema e que no futuro esse problema poderá bater a sua porta, que você coloque Deus como prioridade para que você tenha uma colheita boa, para que você tenha ali uma colheita de milagre, porque a matéria-prima já está feita. Deus já produziu isso na terra. Só Ele é a prioridade. Não podemos nos preocupar com outras coisas. Eu quero que você, em vez de gastar energia com a preocupação,
pegue essa energia que está sendo deteriorada, comece a pegar essa energia e colocar essa energia em Deus. Colocar essa energia naquilo que realmente vai te dar solução, no foco certo. Está preocupado? Abra a palavra e veja os versículos de esperança para você acalmar seu coração. Algumas vezes eu já falei a vocês que eu mesmo fiz isso em minha vida, pedindo a Deus que me trouxesse clareza, clarificasse minha mente, abrisse o caminho, derrubasse algumas muralhas, abrisse alguns caminhos. Se eu não consigo, que o Senhor e os seus anjos estejam indo à frente. Por quê? Porque é preferível, em vez de ficar perdendo energia, vazando energia nas minhas preocupações, nas minhas preocupações, é preferível que eu pegue essa energia, porque a minha energia é limitada e a sua também. Você não tem energia para tudo, você não vai aguentar o sofrimento o tempo todo, você não vai aguentar os problemas o tempo todo, porque sua energia é limitada. Então, pega essa energia que você está deteriorando, que você está gastando, e coloca essa energia no local aonde vai produzir. Deus é o terreno fértil que vai produzir para sua vida. Sabendo disso, hoje eu quero falar a vocês sobre o conceito de primeiro fruto. O conceito de fé, ele está vinculado ao conceito de primeiro fruto do Antigo Testamento. E é sobre esse tema que quero abordar com vocês hoje. Quando Deus era prioridade em Israel, queridos irmãos, quando Deus era prioridade lá entre o povo de Deus, eles nunca tiveram falta de matéria-prima. Toda vez que você colocar Deus como prioridade na sua vida, não haverá falta de matéria-prima. Inclusive, o reino de Deus deve ser o primeiro, de acordo com esse versículo bíblico. Quando Israel deixou de colocar Deus em primeiro lugar, começou a criar um senso de escassez. Lembre-se que quando o povo de Israel estava na presença do Senhor, Deus abriu o mar vermelho, Deus colocou nuvem para não queimá-los. Deus colocou uma nuvem de fogo de noite para aquecê-los. Deus deu o maná, que era a comida. Deus deu as vitórias nas guerras, quando eles colocavam o reino de Deus em primeiro lugar. Porém, o contrário também é verdadeiro, amigos. Quando o povo de Israel começou a não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, começaram a se deteriorar as coisas. Será que as coisas não estão deteriorando na sua vida? Será que você não está perdendo algumas bênçãos que Deus te deu porque você não está colocando de fato o reino de Deus em primeiro lugar? Esse é um questionamento que você precisa sinceramente fazer. Será que os problemas que eu estou sofrendo são consequência não só exclusivas de minhas péssimas escolhas, porque de fato a gente escolhe mal algumas coisas e paga por ter escolhido mal, ou porque eu não estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Porque eu quero dizer a você, irmão, mesmo que você cometa erros, se Deus estiver em primeiro lugar, ele poderá impedir que você cometa alguns erros. Se os anjos do Senhor estiverem acampando ao seu redor, poderá haver livramento para você. Só que por que alguns livramentos não acontecem? Por que alguns problemas não são impedidos? Porque talvez, avalie muito bem, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. A não ser, obviamente, que você esteja passando pelo estado da vida de Jó, um homem íntegro e fiel e que passou por tribulação. Porque nós iremos passar por tribulação. Mas eu quero que você avalie, porque Jó só conseguiu passar pela tribulação que passou porque ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Se não fosse o reino, se Deus não estivesse sustentando Jó ali, e vocês sabem que ali é uma história é, 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 do número um, eu estou balizando a história de Jó como sendo alguém muito íntegro, o número um em todo o planeta, em todo o universo. Talvez você não seja esse irmão número um que vai aguentar tudo isso que Jó aguentou. Então comece a colocar o reino de Deus em primeiro lugar para você enfrentar a sua tribulação. Por isso, eu proponho aqui em meu sermão a razão pela qual não podemos, a razão pela qual não nos preocupamos. Por que nós temos a razão de não nos preocupar com a perseguição, não nos preocupar com algumas dores, não nos preocupar com alguns problemas? Eu escrevi em meu sermão, quando Deus é prioridade. É porque, querido irmão, no início,
nós começamos com Deus. Quando começamos com Deus, quando Ele é prioridade, quando você começa um relacionamento com Deus, quando você começa uma amizade tendo Deus como guia, quando você começa um emprego, um trabalho, tendo Deus como seu orientador, Deus vai impedir uma série de problemas na sua vida. Só que algumas pessoas procuram relacionamentos, procuram trabalho, procuram as coisas da sua própria vida, a roupa, os negócios da sua própria vida, sem ao menos consultar o Senhor. E por isso, alguns irmãos acabam gastando em demasia. Por exemplo, talvez no guarda-roupa de muitos irmãos devam ter muita roupa que esses irmãos nunca nem usaram direito, mas eles foram lá e compraram. Será que se Deus fosse consultado, você talvez não comprasse? O seu olhar fosse desviado para outro ambiente? Os seus ouvidos fossem inclinados para outro canto? Por isso eu coloquei no meu sermão que a razão pela qual não nos preocupamos quando ele é prioridade é porque no início nós começamos com Deus. No início nós buscamos primeiro o reino dele. E era por isso que Israel não ficava tão preocupado com outros aspectos, porque sabia que o Senhor estava com eles. Deus fornece a matéria-prima e é impossível colocá-lo, em primeiro lugar e depois em seguida faltar alguma coisa. É impossível quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você tem a matéria-prima, te falte alguma coisa. Então, talvez esteja faltando algumas coisas para você, o amor que você quer, o carinho que você tanto almeja, as bênçãos que você tem sonhado, as coisas da sua vida. Por que está faltando? Porque alguns dos nossos irmãos não estão colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Alguns vão para o seu trabalho, vão para a sua casa, vão para os seus afazeres, mas não saem de sua casa pedindo a permissão de Deus, não oram por seus filhos, não oram por seus parentes, não buscam para si. Talvez esse seja um problema do mundo hoje, de não buscar a presença do Senhor, e por isso que estamos no estado que estamos em nosso planeta. Bem, também quero falar a vocês que existe um programa melhor. O programa melhor que eu estou propondo aqui a vocês encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 33. Veja como a palavra nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O programa que o texto está falando é que devemos buscar. Você quer encontrar alguma coisa? Então, bata, será aberto. Busque e será encontrado. É esse o caminho. Se você bater, vai ser aberto. Se você buscar, vai ser encontrado. Só que tem gente que não bate e por isso não é aberto. Tem gente que não busca. A força de vontade de muitas pessoas é muito fraca. Eles começam fazendo uma coisa e logo terminam, logo param, porque eles não têm força de vontade. Por isso eu coloquei em meu sermão: buscai é um primeiro enredo. Observe a atividade dessa ordem que o texto bíblico nos diz. Ele primeiro começa dizendo, olha, no final do 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Deus sabe do que você está precisando, Deus sabe do que você está passando, Deus está vendo suas lágrimas, Deus está vendo os seus problemas, Deus está vendo sua dificuldade, ok? Chegamos junto até aqui? Ponto. Agora eu pulo para o 33. O que ele fala? Já que Deus sabe, Deus está falando para você buscar. Mas, poxa, não parece ser meio antagônico, meio loucura? Deus não sabe, por que ele quer que eu vá buscar? Se ele já sabe. Deus quer que você siga um processo para criar no seu coração um sentimento de unidade. Por isso que Deus quer que você busque, porque se Deus souber das coisas e ficar te dando sem mesmo você pedir, o que vai acontecer? Ele vai criar filhos mimados que vão estragar a bênção. Quantas vezes já vimos pessoas que Deus deu bênção para eles e esses irmãos estragaram a bênção? Estragaram a bênção dos seus relacionamentos, do seu casamento, estragaram a bênção dos filhos, estragaram a bênção do dinheiro, estragaram a bênção do trabalho, estragaram a bênção do seu próprio corpo. Quantos irmãos não estão nem aí para esse negócio que a Rose vive falando de saúde, saúde, saúde? Tem irmão que não está nem aí, não, desce a picanha, vamos viver a nossa vida aqui. Tem irmão que não está nem aí, por quê? Porque é uma bênção que Deus está dando, mas os caras não estão nem aí para isso.
Quantas pessoas eu já conversei, o irmão no passado era um irmão, ei, pastor, tinha muito dinheiro, pastor. O irmão falando para mim, tinha muito dinheiro, pastor, trabalhava, era gerente sei das quantas, fazia não sei o quê, o irmão era sempre o irmão que tinha muito dinheiro. Hoje está quebrado. Por quê? Porque na época que foi abençoado, foi um irmão que não seguiu o que o texto fala, não se programou, não pensou no vizinho, no futuro. E tem uma galera que passa por isso. Porque eu julgo a você, querido irmão, se você for contabilizar quanto de recursos passam por sua mão, já passaram, é muito dinheiro. Era para você estar muito bem, só que você não se organizou para isso. Porque dinheiro? Dinheiro já passou muito por sua mão. Portanto, o primeiro item que o autor declara no texto bíblico, né, que é o próprio Cristo, buscai, observai a atividade dessa ordem. É preciso esforço para você ter paz. Quem quiser ter paz, quem quiser ter prosperidade na vida, eu já digo para você, prosperidade não é só dinheiro. Quem quiser ter crescimento tem que buscar. Só que o irmão não busca. O irmão não está aí, ele espera que as coisas caiam. E se o irmão espera isso, eu já te digo, não vai acontecer. Por quê? Porque Deus não é bobo. Ele, em vez de dar a bênção para você, vai dar a bênção para o ímpio. Por que Deus dá a bênção para o ímpio e não dá para mim? Porque você não segue o buscai. Sabe? As pessoas chamadas ímpias, pode ver, o cara tá 7 da manhã lá, o cara tá fazendo, o cara tá trabalhando, o cara tá desenvolvendo. Você acha que Deus não vai dar? Deus ama a todos, tá? Não é porque você é crente que Deus ama mais você. Deus ama todo mundo, ele faz o sol e a chuva cair para todos. A matéria-prima tem para todos. Só que quem é que vai receber a bênção? Quem buscar. E por isso que o autor declara, né, que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. É preciso um esforço para ter Deus conosco. É preciso um esforço para ter a paz. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, é uma prova, querido irmão, de nossa fé. E por isso que eu saí do problema da preocupação e vim para o problema, para a solução da fé. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, isso se configura uma prova para o universo de que a fé ela vai ser validada. A nossa fé ela é provada ali quando eu deixo de olhar as minhas próprias coisas, aquilo que eu quero, para olhar para aquilo que Deus quer. Assim, conduz a paz e a nossa necessidade é satisfeita. Quando você faz isso, a paz chega à sua porta e a necessidade que você tem será satisfeita. Por que eu digo isso? Porque tem gente que vai viver a vida com algumas dificuldades, com algumas necessidades, mas não vai sentir porque Deus vai suprir, Deus vai dar outras coisas que o irmão estará tão feliz em ter a presença do Senhor que os problemas não serão a sua maior angústia. Então, pode te faltar o pão, mas não deve te faltar a fé, como diz a canção. Pode te faltar as coisas, mas não deve te faltar a presença do Senhor. Porque se te faltar a presença do Senhor, eu acho que você já perdeu tudo. Tem um casal, tava conversando com eles, conversando com o marido, né, e tal, o marido todo Caxias, todo não sei o quê e tal. E aí eu falei pra ele, cara, ó, tua mulher não tá vindo pra igreja, tu sabe, né? Tua mulher, ela é líder, tua mulher não tá vindo pra igreja, viu? Já tem uns quantos dias que eu não vejo, o que é que tá acontecendo? E aí ele foi me contar uma história e tal, os BOzinhos lá de casa e tudo. E ele estava se sentindo assim, como o marido da casa, sendo ultrapassado. E eu falei para ele o seguinte, olha, cara, porque ele é bem Caxias. Ele me contando algumas histórias, alguns ambientes que estavam acontecendo. Eu falei, olha, você pode abrir mão de tudo. Abra mão da sala, abra mão da casa, das coisas, mas não abra mão de Deus. Se você tiver que fazer guerra, eu deixei claro para ele, porque ele estava, né? Faça em nome do Senhor. Não abra mão de Deus, de trazer seus filhos para a igreja, porque quando a mulher não vem, os meninos também não vêm. E aí eu disse para ele, tu vai criar uma bola de neve, porque daqui a pouco tu fica salvando um monte de gente na igreja e tu fica perdendo os teus. Tu tens que trazer os teus meninos para a igreja. Tu tens que não abrir mão. Porque ela tá cansada, porque ela trabalha muito, papai, quando chega no sábado vai dormir, não vem para a igreja e tal e tal. E eu falei para ele, ó, tá tudo certo, tá cansada e tal, mas, pô, um mês, como é que é? Ela, Deus dá a semana toda.
Estamos falando de uma família adventista. Deus dá a semana toda para a pessoa. Um único dia, de manhã, e quando ela vem, ela ainda vem depois das 10, só para assistir o sermão. Ainda ela come esse dia. Então, se você tiver que abrir mão, aí ela fala um monte, aí sempre tem um monte de problema, né? E aí eu falei assim, o menor dos seus problemas, outro casal, mesmo BO, também não estava vindo para a igreja, aí eu falei assim, aí eu conversei com, já é outro agora. Conversei com a outra pessoa, falei assim, olha, o seu menor dos seus problemas é o sábado de manhã. Ah, por que não tem a escola da criança? Não sei, não sei o que, não fizeram, não sei o que, não fizeram isso, aquilo. Sempre tem uma desculpa, né? O culpado é o pastor, o culpado é Deus, o culpado é a igreja, que não tem jovens e tal e tal. Sempre o culpado é Deus. Aí eu falei, olha, o menor dos seus problemas, escute o que eu estou lhe dizendo, é o Senhor, é o sábado de manhã, é o menor dos seus problemas. E aí eu fui falando, certamente, você não está vindo para a igreja e tudo mais, não é porque é por causa da professora, por causa disso, aquilo, outro, bababá, criança e lá. Não é. O menor dos seus problemas é. Aí eu fui conversando, fui cavando, aí eu fui vendo que realmente o menor dos problemas dela era sábado de manhã. E ela estava botando a culpa em quem? Em Deus, no sábado de manhã e não vindo. Então, o filho dela estava passando muito tempo em um tal lugar, ela estava tendo problema no trabalho, blá. O menor dos problemas era Deus. E tem uma galera que não coloca Deus como prioridade, porque começa a dizer assim: ah, eu trabalho demais. Ah, eu não vou porque eu tenho que fazer isso. Ah, o menor dos seus problemas é Deus. Então, não fique dizendo que é a igreja, que é os irmãos que é xarope, que é o pessoal, que é... O menor dos seus problemas é o Senhor. O Senhor sempre é a solução dos seus problemas. Talvez você não esteja recebendo as suas bênçãos porque não está colocando o reino em primeiro lugar. E é esse sempre o problema. Deus cria o jardim do Éden para a galera, para os caras morarem lá, para serem abundantes, para serem bênção, mas o que os caras fazem? Eles vão para fora do jardim do Éden. Eles pecam, eles começam foram enganados e eles começam a se enganar. E aí agora eles vão, não só Eva foi enganada, mas Adão se enganou. Pior engano é esse. Ele vai, pega na mão dela e come o fruto. E agora eles vão para onde? Para uma terra árida. Eles vão ter que ter filhos, no caso ela, com dor de parto, e ele ter que suar a camisa para poder produzir a comida, produzir o trabalho. Então talvez você esteja sofrendo num campo árido porque você está saindo do ambiente da presença do Senhor, que é o ambiente de fé, o ambiente de buscar, que o autor bíblico, que é o próprio Cristo, nos declara aqui. Portanto, eu percebo que, em outras palavras, quando eu olho para o texto bíblico, você não pode dizer que ele é o primeiro e não pode demonstrar pela maneira como você vive. Se você diz que Deus é o primeiro na sua vida, mas você não demonstra pelo seu estilo de vida de que ele é o primeiro, eu já sei, ele não é e você está se enganando. Se você diz que ele é o primeiro no reino, se você busca e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você diz que faz isso, você diz que é crente, cristão, que você segue os passos de Jesus e bababá, bababu, e você não coloca o reino em primeiro lugar, então eu já sei, o reino não é. Tiago disse isso muito bem quando ele faz essa paráfrase dizendo que se você não pode dizer que ele está em primeiro lugar, porque as suas atitudes também não estão em primeiro lugar. As suas atitudes não estão colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, realmente, ele não está sentado no trono do seu coração, como diz a canção. Simples assim. Eu sei que na Alemanha, né, a galera muito secularizada dizia assim: Jesus sim, igreja não. Tem um monte de irmão que quer a bênção de Deus e alguns vão para Deus só por interesse, tá? Tem gente, e Deus sabe, os cara. Tem gente que vai para Deus só por interesse, que quer que melhore o casamento, quer que melhore a filha, quer que melhore a doença lá e cure, quer que não sei o quê. Eu quero que você transponha isso. Você tem que viver com Deus porque você gosta dele, não porque ele vai poder te dar alguma coisa. O que ele te der vai ser lucro. Mas se Deus não te der a bênção que você quer, você estará com Deus até o final dos tempos, até quando durar a sua vida. Por quê? Porque o amor a Deus, esse relacionamento precisa ser intrínseco, inerente ao que ele vai te dar ou não. Porque senão seria um relacionamento com base em interesse. Eu sei, e todo mundo que se junta a Deus, Deus não deixa a galera de mão vazia. Todo mundo se junta a Deus
Deus abençoa, Deus ajuda, mas não é esse o maior motivo, porque haverão dias que Deus não vai te dar algumas coisas. E aí, tu vai abandonar a fé? E aí, tu vai apostatar, é? Você vai deixar de ajudar na igreja? Você vai deixar de apoiar? Por quê? Porque talvez você esteja passando pelo problema de que a fé não está sendo o principal, o reino não é o seu ponto inicial. E por isso alguns irmãos são tirados da rota como se fosse uma espécie de joio caindo para fora. Quando o ceifeiro vier, ele vai rasgar uma galera. As estrelas estão caindo e você sabe disso. Você sabe que hoje as grandes pessoas da fé no movimento adventista não estão tão claros. Antes você tinha ali aqueles grandes pregadores, você tinha ali aquelas grandes pessoas, os ícones, os marcos da igreja e tudo. Hoje você já não enxerga tão bem. Por quê? Porque alguns dos nossos irmãos já não são mais os irmãos da palavra, como a igreja antes era conhecida, a igreja da palavra. Tem irmão que não lê mais a palavra. Para um adventista isso é um problema. Tem irmão que é adventista que já come o sábado. Por quê? Porque esse irmão já não está vivendo a fé. E quando você olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você tem que avaliar o que eu estou falando. Amanhã estarei falando a vocês sobre um outro tema acerca da fé. A fé e as obras andam juntas. A profetisa escreveu um livro só sobre isso, Fé e Obras. E eu estarei explanando um pouco a você. Por quê? Porque se as suas obras não andarem juntos com a sua fé, você está se enganando. Como faço para que as minhas obras, pastor, andem juntas? Como é que eu faço para ser um cristão de verdade com as minhas obras e essas obras estão andando juntas com a fé? Como é que eu faço? Ela, em seu livro, e eu vou explanar um pouco a vocês aqui, ela vai declarar e ajudar você a ter fé, mas as suas obras andarem juntos com a fé que você professa. Quer você ter essa força vinda do alto? Quer você ter essa energia que Deus está disposto a dar? Quer que Deus modifique as suas obras para que você tenha obras frutíferas, para que você tenha obras de crescimento? Então, eu julgo que a próxima mensagem tem o objetivo de te ajudar nisso. A minha próxima mensagem tem o objetivo de aguçar em sua mente, compreender e receber esse poder para transformar suas obras. Por que eu digo isso? Porque tem uma galera que diz assim, pastor, eu não tenho forças, pastor. Eu estou vivendo um problema, mas eu não estou conseguindo ter forças. Então, você é um irmão que pode ter forças dadas pelo Senhor. Quer você receber essa bênção? Então, una-se a nós em oração. Peça a Deus para ajudá-lo. Peça a Deus para te dar as forças devidas. A irmã Suelen estará orando agora. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós em oração também, pois o Senhor está pronto a te abençoar nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Vamos. Querido e amado Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesse momento. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui presente esta manhã. E obrigada, Senhor, também por o Senhor me deixar viver mais um dia, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem um plano em nossas vidas. E sabemos, Senhor, que realmente o Senhor tem planos lindos para nós. Que apesar que esse seja um mundo de pecado e de aflições, o Senhor ainda quer o nosso bem. O Senhor ainda tem sonhos, tem planos lindos em nossas vidas. Senhor, eu te peço nesta manhã que o Senhor me batize com a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa transformar a minha vida, o meu pensar, o meu falar, o meu jeito de ser. Também, Senhor, cuidando de cada detalhe da minha vida, também dos meus pontos fracos, das minhas aflições, das angústias. E eu tenho certeza, Senhor, que esse é o pedido de cada irmão que está aqui também. O Senhor conhece, sonda os corações de cada pessoa. O Senhor conhece o meu coração e sabe também, Senhor, do coração dos irmãos que estão aqui. O Senhor sabe, Senhor, as necessidades que cada um deles enfrentam.
Senhor, por favor, vá ao encontro de cada irmão aqui nesta manhã. Senhor, o Senhor conhece as orações que precisam ser respondidas com mais urgência. E aquelas, Senhor, que no momento certo o Senhor irá responder. Tenho certeza que há pessoas aqui que precisam de uma resposta desesperadamente, Senhor. Senhor, por favor, que o Senhor possa responder cada uma das nossas orações. Senhor, venha estar com cada um dos irmãos que tem os seus filhos ou um ente querido, Senhor, que está afastado da tua presença. Não deve ser fácil, Senhor. E eu oro, Senhor, por cada um desses irmãos. Assim também, quando eu oro, Senhor, pela vida do meu pai e do meu irmão, que precisam de uma transformação espiritual, que o Senhor possa transformá-los, Senhor. Que o Senhor possa fazer um milagre na vida deles. Senhor, por favor, que o Senhor venha também estar com a vida da Rose, que está aqui todos os dias conosco. Ela, Senhor, também tem as suas lutas, tem os seus sonhos. Também, Senhor, venha abençoar a sua família, o seu esposo. Venha também, Senhor, estar com a Rayane, o Yuri. Senhor, esteja com os irmãos da Rose no Brasil. Esteja com cada detalhe da sua vida. O Senhor conhece, Senhor, o seu coração. E que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é, Senhor. Senhor, abençoe também o pastor Anderson, que está nos ajudando, Senhor, na caminhada espiritual. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, as suas igrejas. Senhor, esteja com o pastor Anderson, com a sua saúde também e com os sonhos que ele tem no seu coração, Senhor. Senhor, eu venho te pedir mais uma vez por todos os pedidos que foram mencionados anteriormente, pedidos de saúde também, Senhor. Senhor, quantas pessoas sofrem por causa de saúde? Não é fácil, Senhor. Eu peço que venha estar, Senhor, com aquela senhora também que eu vi ontem no meu trabalho, que foi um dos casos mais tristes, Senhor, que eu já vi até hoje. Senhor, que tristeza ver uma pessoa daquela maneira. E ela, Senhor, é uma pessoa tua, Senhor, uma pessoa que é conhecedora da palavra. E, Senhor, é muito difícil entender, e eu sei que isso não é tua culpa, Senhor, porque nós vivemos num mundo de pecado. Mas, ao mesmo tempo, como é difícil de falar que ela, Senhor, tem que falar contigo. Eu falei para ela, fale com Deus sobre o que você está passando. E ela me perguntou, Senhor, com o pouquinho que ela podia falar, porque ela não dá conta de falar mais, por que que aquilo estava acontecendo com ela. Senhor, há momentos que a gente não tem força, que nós não damos conta de entender o porquê que certas coisas acontecem. Mas, por favor, Senhor, tenha misericórdia dela e também da sua filha, que há 5 anos cuida da sua mãe naquele estado, e que a família da sua filha também, Senhor, está em uma parte se desintegrando, Senhor, porque por causa de todas essas complicações com a mãe dentro da casa. Senhor, tenha misericórdia daquela família. O Senhor sabe quem eles são, eu não posso falar, mas o Senhor sabe quem eles são, Senhor. E assim, Senhor, é a história de muitos, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem um milagre. E nós, por mais que difícil, Senhor, seja para que entendamos por que certas coisas acontecem em nossas vidas, nós sabemos que o Senhor tem um propósito. Assim como a filha dela falou ontem, Deus tem um propósito sobre tudo isso. E nos ajude, Senhor, a entender assim, a cada um dos irmãos que está aqui também, que estão passando por
dificuldades, problemas de saúde, que nós possamos, Senhor, saber que o Senhor tem um propósito, por mais duro que seja. Que nos ajude, Senhor, a confiar em Ti e nas Tuas promessas. Senhor, nos ajude a sermos mais pessoas de oração, ter mais tempo para dedicar às Tuas coisas, à leitura da palavra, a dedicar os nossos pensamentos em Ti também, Senhor. Limpa, Senhor, os nossos pensamentos. Limpa o meu pensamento, Senhor. Se há alguma coisa que nos afasta da Tua presença, Senhor, um pensamento, uma maneira de ser, pecado, Senhor, que o Senhor possa tirar isso das nossas vidas. Que nós possamos estar diante da Tua presença, Senhor, cada minuto, 24 horas, Senhor, das nossas vidas. Que toda a nossa vida, os nossos pensamentos possam estar direcionados, Senhor, a Ti. Por favor, Senhor, que nós possamos ter esse encontro contigo todos os dias e todos os momentos, Senhor. Senhor, por favor, mais uma vez, que o Senhor possa nos batizar com a presença do Teu Espírito Santo e transformar, Senhor, as nossas vidas. Esteja, Senhor, com todos esses pedidos mais uma vez. E obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui. E obrigado por desde já escutar essa oração. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Senhor, abençoe o irmão Jackson, sua recuperação, que tua graça esteja com ele. Agradecemos a ti porque ele orou agora no começo e que teu Espírito Santo, Senhor, habite no coração dele. Também, Senhor, abençoe a irmã Suelen, que tão bondosamente orou aqui. Que também, Senhor, sejam feitos os desejos do coração da tua serva, que estão de acordo com tua vontade. Que esses desejos, Senhor, sejam realizados. Abençoe a ela, Senhor, abençoe seu esposo e também os seus planos para o futuro. Nós, Senhor, que ficamos aqui no Goal Six, pedimos que o Senhor realize, Senhor, o teu querer em nossa vida. Abençoando, Senhor, nossa líder, como primeira aqui, Senhor. Que tua graça seja derramada sobre a irmã Rose. Abençoando, Senhor, aos nossos irmãos que estão aqui. Que também o teu Espírito Santo seja derramado sobre os nossos irmãos. E por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos. Pedimos que tua graça seja restauradora. Pedindo que teu Espírito Santo esteja sobre nós. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor.